Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar, nós já fizemos a leitura. Essa passagem bíblica que nós lemos, eu tive, acho que, uma oportunidade para pregar sobre esse texto uma vez, e eu sei que isso aponta mais, eu creio que quando o nosso amado, né, a igreja escolheu esse versículo, foi com o pensamento de estar preparado, né, para a vinda do Senhor. Mas Eclesiastes 9 fala das oportunidades. Eclesiastes 9 fala, poderíamos dizer que é uma extensão de Eclesiastes 3 sobre um tempo, eu vou tirar meu óculos porque eu fico embaçando, sobre um tempo de oportunidades. E nessas oportunidades em que nós estamos vivos, é nos dado também uma oportunidade para cada um desenvolver o seu talento. Por isso que cada um deve fazer, né, com muita alegria, né, e eu vejo essa alegria nos irmãos, né, e eu quando eu venho para cá eu me sinto um pouco mais jovem, porque eu vejo a alegria dos irmãos, né, e o Marcelo, talvez porque o pastor Marcelo é mais, vamos dizer, eu já passei do meio século, né, irmãos? Então, ele ainda não chegou ainda no meio século, mas a gente que passou já do meio século, às vezes não está com mais aquela... A gente tem mais experiência, né? Mas às vezes falta aquele... eu falei outro dia para o obreiro, eu falei assim, muitas vezes eu fiz viagens, né? E eu falo assim, também não é qualquer esposa que vai me aguentar, né? Porque você vê, ela veio separado, eu vou para outro lugar, mas eu louvo a Deus pela vida dela também, porque não é fácil, né, irmãos? A gente... mas eu vejo que hoje também ela está alegre aqui, né? E está presente aqui com os irmãos, porque ela está vendo que está valendo a pena, né? Assim, a gente tá junto aí, né, nessa jornada. Então, a Bíblia fala que há um tempo para cada propósito, lá em Eclesiastes 3, né? Tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher, né? Então, nós sabemos que essa é a nossa vida, né? Essa é a nossa vida. E Eclesiastes está falando assim, é melhor ser um cão vivo do que um leão morto, né? Porque o leão morto, ele vai ser mais fraco que um cachorro, né? Então, mas a gente vê, meus irmãos, enquanto nós temos vida, nós temos um valor, uma oportunidade para realizar algo para Deus. Nós temos algo para realizar para Deus, ó. Veja bem, no versículo 4 fala assim, ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque é melhor o cão vivo do que o leão morto, né? O mundo está cheio de maldade, meus irmãos. Essa passagem está falando que o mundo está cheio de maldade. E se a gente for andar segundo os conselhos dos ímpios, a gente não faz a obra de Deus. A gente não faz a vontade de Deus. Por isso que o Salmo 1 fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Todos nós estamos tendo oportunidade para realizar a obra de Deus. São 7 anos que o Marcelo está aqui, mas eu creio que ele falou 14 anos, né? 14 anos de história. 14 anos que nós estamos acompanhando aqui, e eu sei que os pais também acompanham os filhos. E eu sempre falo para os obreiros, né, que cada igreja é como um filho. Não é fácil você cuidar do filho. Não é fácil você alimentar o filho. Não é fácil você viver assim, investindo, assim, porque você tem que trabalhar, você tem que lutar, né? Então aí que entra aquela questão, nas nossas oportunidades, nós temos que realizar todas as áreas da nossa vida e nós não podemos deixar de fazer a obra de Deus, né? Então, a palavra de Deus diz aqui, né?
versículo 10, fala assim: tudo quanto te vier na mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, o tempo que nós temos para realizar é o hoje, é o agora de Deus. E quando eu vejo essa igreja alegre, realizando a obra do Senhor, eu, no meu coração, sopra uma palavra dizendo assim: vale a pena servir a Deus. Vale a pena nós estarmos aqui adorando a Jesus como autor e consumador da nossa fé. Porque quando nós começamos o trabalho, às vezes aqui, foi muitas lutas, né? Hoje eu vejo a igreja bonita, igreja com os irmãos tudo de verde, como se fosse... Parece... E a Bíblia fala, né, que quando a gente medita na palavra de Deus, nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, né? Então as folhas são verdes, e hoje eu vejo cada irmão aqui com uma florzinha verde aqui, abençoada, dando fruto abençoado, e a gente tem que estar alegre, meus irmãos. Então tudo que é colocar, mais uma coisa eu aprendo nisso tudo. Aí a gente vai para o versículo agora que foi escolhido, né? Fala assim: todo tempo, seja o quê? Alva suas vestes. E nunca falte o quê? O óleo, nunca falte o azeite sobre a sua vida. Porque uma das coisas que impede, ou que dificulta a nossa realização da obra de Deus é quando as nossas vestes estão manchadas. Quando o pecado começa a assolar, quando somos acusados pelo inimigo, né? O inimigo tira as nossas forças. Vocês percebem que quando um crente, às vezes, ele peca, ele erra, fica lá, né? Você não pode fazer porque você está errado, você está isso, está aquilo, né? Então nós vemos, meus irmãos, que há uma grande dificuldade de mantermos as nossas vestes limpas. E houve um momento, lá em Zacarias, capítulo de número 3, que um sumo sacerdote, né, estava com as suas vestes sujas. Né? Estava com as suas vestes sujas. Quando nós... abra lá a sua Bíblia em Zacarias, capítulo de número 3. Zacarias é um pouco antes, né? Versículo 1 em diante, né? E mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor, né? Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor te repreende, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, muitas vezes, meus irmãos, uma coisa eu falo para os irmãos, por isso vocês têm que orar muito por aqueles que estão na frente. Porque as pessoas que estão na frente de qualquer grupo, ou seja, de pastor, vamos dizer, há uma grande facilidade para a gente, às vezes, se sujar. Por quê? Porque, às vezes, tem irmãos que tiram a gente do sério. Sim ou não? Tem irmãos que tiram a gente do sério. Tem irmãos que, às vezes, nos leva que nem Moisés, né? Moisés tirou o povo do Egito, mas o povo murmurava. O povo reclamava. E a gente tem que tomar muito cuidado para nós mantermos o anjo do Senhor aqui, representa o próprio Senhor Jesus. Porque está com... E a gente vai ver isso, meus irmãos, na palavra de Deus, que, às vezes, o anjo está intercedendo por nós. Está intercedendo por nós. Ele é a rocha. Ele é o Senhor da nossa vida. Mas quantas vezes Satanás
quer sujar não só a vida do sacerdote, porque a gente que vive com muita gente, a gente escuta muito problema, a gente escuta muitas situações, a gente escuta muita dificuldade, como vocês também escutam muitas coisas da sua família, escuta muitas vezes alguma palavra que te fere, que às vezes deixa sua mente suja, que deixa às vezes o seu pensamento ruim, que deixa você até enfermo, que deixa você carregado, né? E essa coisa carregada acaba impedindo de a gente realizar a obra do Senhor. E a palavra de Deus diz ali em Eclesiastes, fala, tudo que né, for colocado na sua mão, faze, enquanto está vivo. Faze. Mas quantas pessoas deixaram de fazer porque o inimigo está lá acusando? Porque o inimigo está apontando lá, você errou isso, você errou aquilo, você fez isso, você fez aquilo. Então, para nós realizarmos uma coisa com alegria, meus irmãos, duas coisas não pode faltar. Nesse versículo fala de duas coisas importantes para a vida do crente. Sim ou não? Então, qual que é a primeira? E a segunda? Mas quantas vezes a nossa veste está suja? Quantas vezes há crentes que, ao invés de estar cheio de azeite, está cheio de murmuração, está cheio de reclamação. E vocês sabem, meus irmãos, que quando falta o azeite, quando falta as vestes limpas, a gente tem dificuldade para andar, a gente tem dificuldade para realizar a obra de Deus. Sim ou não? A gente tem muita dificuldade, porque o inimigo fica lá acusando. E às vezes ele quer uma perfeição que nenhum de nós tem. E é por isso que a palavra de Deus diz assim, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Porque a gente tem aquela mania, né? Sede perfeito, assim como o vosso Pai é perfeito. É um versículo pesado. Agora eu pergunto, quem é perfeito aqui? Quem é perfeito aqui? Ela foi sincera, tá vendo? Eu gosto de crente sincero. Mas tem crente que acha que é perfeito. Tem crente que acha que ele é o Superman ou a Super... Como é que é? Supergirl. O duro que eu assisti o Superman. E você sabe que ele é acho que o primeiro ou segundo Superman, ele morreu, né? Então, nessa terra, fala assim, tudo sucede. Eclesiastes fala, tudo sucede. Tanto para o bom como para o ruim. E todos pagam o mesmo preço. Que nem nós, agora nesse coronavírus, está todo mundo, tanto o ímpio como o crente está sofrendo. Mas uma coisa nós temos diferente. Nós temos o Senhor, que é a nossa força. Nós temos o Senhor, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, quando você lê essa perfeição, meus irmãos, essa perfeição que Deus quer, muitas vezes, é a perfeição do amor. A perfeição do amor. Porque ali, quando Zacarias estava ali, na presença do anjo, do Senhor, presença de Deus, Satanás apareceu para mostrar que o sacerdote estava com as vestes sujas. Mas ali estava o anjo do Senhor, que não estava para acusar, mas estava para tirar. Fala assim, esse é um tição que foi tirado do fogo. Né? O tição é quando a gente acende uma fogueira, entendeu? Aí você coloca um monte de lenha ali, e às vezes você vai puxar uma lenha, ela não pegou fogo totalmente, mas ela está lá cheia de brasa ainda. Quer dizer, nós, muitas vezes, fomos tirados do meio do fogo de pecado, e por mais que a gente tenha saído, sempre vai vir com algumas brasinhas aí, né? Que está acesa, ou foi apagada até mesmo, mas ficou ali um carvãozinho ali, que às vezes acaba atrapalhando a nossa vida. Mas nessa noite,
Assim como o anjo do Senhor se apresentou para ele, e ele era o renovo. E ele é o renovo da nossa vida. E ele é aquele que tem poder para te dar vestes limpas para você. Ele é a perfeição, meus irmãos. Porque quando a gente olha lá em Mateus capítulo de número 5, abra sua Bíblia lá, Mateus capítulo de número 5, vocês vão ver que há uma cobrança, né? Há uma cobrança aqui que muitas vezes eu li esse versículo e eu sentia um peso muito grande. Fala assim, versículo 48, fala: sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Se você só ler esse versículo, você vai ficar assim. Mas quando você olha para cima, os versículos acima, fala andar a segunda milha. Perdoar o que vos maldizem. Entendeu? A perfeição do Pai, Deus é o quê? Deus é o quê, irmãos? Deus é amor. Ele te ama. E outra coisa, se você entrou aqui e você não se encontra perfeito, o Senhor perfeito em amor que está aqui para te dar vestes limpas, para te dar a vitória para a sua vida, para te dar a bênção para a sua vida, porque quando a gente lê lá Colossenses capítulo de número 3, se não me falha a memória, Colossenses capítulo de número 3, abra sua Bíblia lá em Colossenses, eu creio que, meus irmãos, Colossenses capítulo 3, versículo de número 14, fala assim: e sobre tudo isto, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. É o vínculo da perfeição. Então, o que Deus está querendo, meus irmãos, não é julgadores, não é murmuradores, mas é uma igreja cheia do amor de Deus. Satanás estava acusando a Josué que estava com as vestes sujas, acusando que ele não tinha condições de fazer. Mas uma coisa é certa, ele é amor. E por ele ser amor, ele fala assim: vinde a mim. Poderíamos colocar outras palavras aqui para parafrasear. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim todos os que estão com as suas vestes pesadas, sujas, que eu vos aliviarei. Que eu vos colocarei uma veste limpa para a sua vida, que eu colocarei uma veste limpa para você, minha irmã aqui. Às vezes, Satanás fala assim: você não é perfeita. E você foi sincero. Mas uma coisa é certa, você não é perfeita, mas há um perfeito que pode te ajudar você a ter vestes limpas para realizar a obra do Senhor e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Sua família pode não ser perfeita, você pode não ser perfeita. E não é porque nós somos imperfeitos que nós não vamos buscar a Deus, meus irmãos. Porque o diabo ele vem assim, para acusar, para colocar impedimentos na nossa vida. Mas quando você olha lá, voltando novamente em Zacarias capítulo 3... fala assim, versículo 3, fala: ora, Josué estava vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então falando, ordenando aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E aí ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a iniquidade e te vestirei de vestes novas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quantos creem aqui que Deus está dando vestes novas para irmãos? Que vieram aqui talvez carregado com alguma veste suja. Meus irmãos,
Se o inimigo está te acusando, como acusou o sumo sacerdote Josué, ao anjo do Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o renovo, a rocha que está pronta para lhe dar vestes novas nessa noite. Versículo 6 fala assim: e o anjo do Senhor protestou a José, dizendo: assim diz o Senhor, se andares nos meus caminhos, se observares a minha ordenança, tu também julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei o lugar entre os que estão aqui. Deus quer dar vestes novas para poder você realizar a obra do Senhor com vestes limpas. Com vestes limpas. Deus me trouxe aqui, eu estava clamando, Deus, que palavra é essa, Senhor? É porque tem muita gente que está sendo acusado pelo inimigo e não estão conseguindo realizar a obra do Senhor. Mas hoje Deus quer te dar vestes limpas para você realizar a obra do Senhor. Vestes limpas para você realizar a obra do Senhor. É um novo tempo de Deus para a sua vida. Ele é o renovo para você. Mas o inimigo tem te acusado. Tem se levantado. Tem colocado uma acusação. Meus irmãos, por isso que eu falo para os irmãos, né? A gente que é servo de Deus, ô Marcelo, tem que estar preparado, né? Porque é assim, vamos se dizer assim, sabe como é que funciona aqui? As igrejas? É assim. Nessa pandemia, só vou dar um exemplo para os irmãos, como é que é o povo. Tem igreja assim, você fala assim, não, vamos ter que fechar a igreja. Aí vai ter irmão, pastor não tem fé. Não, vamos fazer o culto. Pastor não tem prudência. Então o que está certo, irmão? Aí o irmão faz uma coisa. E olha, uma coisa eu aprendi, viu, irmãos? Eu aprendi uma coisa. 80% das pessoas que ficam murmurando, reclamando, acusando, são as pessoas que menos fazem dentro da igreja. Então, e eu não vou parar por causa dos murmuradores. Você quer ficar murmurando? Fica murmurando, mas eu não vou parar por causa do murmurador, porque o Senhor fala, deixa todo o embaraço e olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. Porque reclamação você vai ter. Moisés, uma vez eu estava falando sobre isso, conversando com o pastor, e eu falei, pastor, lá naquela igreja tem problema, não tem. Falou assim, sabe o que eu falei? Ele falou uma coisa engraçada e eu até dei risada na hora. Ele falou assim, igreja só muda de endereço, irmão. Todo lugar vai ter problema. Quem já passou por alguma igreja? O pastor lá. Tem problema ou não tem? Se o dia que não tiver problema, talvez você vai estar lá no céu. Mas essa igreja aí... Então, meus irmãos, o Senhor está querendo te dar vestes novas. E aí a gente pode partir para uma outra palavra. Porque aqui também fala do renovo. Eu só vou aqui, o versículo 8, né? Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, e os teus companheiros, que assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que farei vir os meus servos, renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que esculpirei a tua escultura, diz o Senhor dos exércitos, tirarei a iniquidade dessa terra em um só dia. Então, aqui já está apontando para Jesus. Jesus é a rocha, irmãos. Jesus já estava atuando no Antigo Testamento. Ele estava observando o povo. Porque no princípio, João capítulo 1 fala, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus.
E aí, quando você vai lá para 1 Coríntios, que é uma passagem que eu gosto muito, 1 Coríntios, capítulo de número 10, vocês vão ver aí, irmãos, uma pré-figura, ou seja, uma figura, e o Antigo Testamento serve de exemplo para nós mostrar, entendeu? Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, vocês vão ler aqui. É por isso que eu amo a Bíblia. Eu gosto da Bíblia porque ela vai se encaixando. Quem vai buscando o entendimento vai compreendendo de uma forma progressiva. É por isso que, né, o justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada dia mais até chegar o dia perfeito, e o dia perfeito é o Senhor. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. E fala que nós vamos repetindo de glória em glória a imagem do Senhor. Entendeu? Então a luz, a palavra de Deus vai entrando, e quanto mais ela entra, mais ilumina o seu entendimento. Aí aquela penumbra sai, e você começa a ser iluminado, e o entendimento fica claro, e você não é confundido, porque a palavra de Deus está iluminando o seu entendimento. Então veja bem, meus irmãos, aqui, olha... Acharam? Quantos acharam? Amém? Irmãos, eu gosto de pregar assim, sabe? Acompanhando a Bíblia. Bem? Vamos lá. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram debaixo da nuvem. E todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Vocês estão vendo? Ó? Deus levanta Moisés para tirar. Moisés é um símbolo de Cristo. Tira o povo do Egito. Tirou você do Egito do pecado. Jesus tirou. Jesus foi levantado. Tira. Você aceita Jesus. Eles aceitaram, né, aquilo que Deus estava revelando na vida de Moisés. Sai do Egito, meu povo. Sai do Egito, meu povo. O povo sai do Egito. Você aceita Jesus. Quem começa a perseguir? O faraó começa a perseguir. Sim ou não? Hoje você está sendo perseguido por quem? Pelo inimigo. Aí é aquela luta para batizar, não é? Aquela luta para passar pelas águas. Porque o inimigo não quer que a pessoa se batize. Aí o povo vai lá, está lá no mar, o que acontece? Eles passam, e aqui está falando, ó. Então nós chegamos aqui. Aí você segue adiante, meus irmãos, ó. E comeram tudo do mesmo manjar espiritual, né? Nós não celebramos a ceia do Senhor? Sim ou não? Temos a ceia. Amém, irmãos? Mas também quando você entra no deserto, há momentos que você passa por sequidão. Não foi isso que aconteceu? Eles passaram pelo mar, houve momentos que encontraram água amarga, houve momentos que eles encontraram dificuldades, sim ou não? Mas aqui está falando, ó, vamos lá. Versículo 4, agora esse que eu quero ver todos juntos com você. Todos juntos. E beberam todos... Porque bebiam que os seguia. Quem que era essa pedra? Entenderam? Vocês entenderam agora o mistério? Vocês entenderam que desde o Antigo Testamento, ó, o anjo do Senhor está acompanhando? Pode ver que esse Senhor é com letra maiúscula. Esse anjo do Senhor é com letra maiúscula. Quando apareceu lá para o quarto homem, os que estavam na fornalha de fogo, né? Misael, Ananias, Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, apareceu o quarto homem. Então, meus irmãos, ele está aqui. Onde estiver reunido 2 ou 3 em meu nome, ele se faz presente. Quantos creem que ele é poderoso para te dar vestes limpas hoje? Em todos os tempos sejam alvos o quê? As tuas vestes. Agora, se você continua a aceitar aquilo que o inimigo está falando dentro do seu coração, se você continua a aceitar a murmuração no seu coração, porque o povo, quando estava lá, saiu lá do deserto, ficaram murmurando.
E murmuração é um pecado que Deus não se agrada. Olha, meus irmãos, vamos continuar mais um pouco aqui, vocês vão ver. Versículo 6 fala assim: e essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Olha só, meus irmãos, não façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para afogar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Ó, e vamos lá, lá no versículo de número 11. Ó, vamos lá, no versículo 9. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram do destruidor. Estão entendendo? Estão entendendo? E olha só aqui, ó. Vamos ler todos juntos aqui, versículo 11. Ora, tudo isso na Bíblia espanhol deve estar exemplo. É isso, irmão? Serviram como, na nossa, na maioria das, figuras. Mas para ficar mais claro, serviram de exemplo. O que é um exemplo? Por exemplo. Como é que é em espanhol também? Por exemplo? Em inglês é for example. Exemplo. Então, por exemplo, né, a irmã José é professora, né? Então, por exemplo, fulano tal, é assim. Por exemplo, o povo era murmurador, o povo era reclamando, morreu, estava lá murmurando, foram picados por serpente. Tá dizendo que é um exemplo. Vocês estão entendendo até aqui? E se é exemplo para nós, qual vai ser o nosso caminho? Quantos querem ter vestes limpas aqui? Então é tempo de arrependimento. Porque quem é bem-aventurado, os que lavam, são aquelas pessoas que se arrependem. Senhor, me perdoa, me lava as minhas vestes. Sou um pecador. Senhor. Eu não quero mais ficar como aqueles exemplos daqueles homens do passado. Eu quero ter vestes limpas, para que tudo que vier na minha mão, eu venha fazer com fé, com coragem e com amor. Eu venha fazer sem acusação, porque o diabo estava lá acusando o sacerdote Josué. Mas ali tinha um renovo, tinha a pedra que estava ali. E essa pedra, essa rocha é Jesus, meus irmãos. Quando a gente fala daquela passagem de Mateus capítulo 7, sobre a casa na rocha e casa sobre areia, rocha é algo sólido. Rocha é Cristo. Quem constrói sobre areia, sabe o que é? Areia são uns grãozinhos pequenos, né? É até meio duro, né? Mas quando é areia, não é uma coisa muito firme. Poderíamos dizer, são pessoas que pegam um versículo da Bíblia e misturam com seus pensamentos. Mistura com suas ideias. Aí começa a dar confusão. Pode ver, a gente sempre tem confusão na casa, tem confusão na obra, tem confusão em qualquer lugar, quando coloca o pensamento da gente. Verdade ou não, irmãos? Aí fica a casa sobre areia. Aí vem uma tempestade. Eu tive uma prova esses dias, na igreja, e eu percebi que aqueles que ficaram murmurando, tomou Doril, sumiu. Mas aquele que é na rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, mas a casa dele está firmada sobre a rocha.
E quando você busca santificação, meus irmãos, a Bíblia diz, segui a paz com todos e sem a qual ninguém verá Deus. Agora não deixa brotar as mágoas, raiz de amargura, porque isso aí acaba contaminando. Foi o que aconteceu. Sim ou não? No passado. O diabo está lá acusando. E se alguém assimila a ideia dele, vai falar, olha lá, o Marcelo faz isso, o Marcelo faz aquilo, o fulano tal faz isso, o pastor Eduardo faz isso, faz aquilo, fica lá. O diabo bombardeia o pensamento dele para tentar acusar. Aí Jesus faz assim, aquele que não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. É para ter vestes limpas aqui, irmão. Deus me trouxe aqui para ter vestes limpas. Porque uma pessoa que tem vestes limpas, em todo tempo sejam alvas, o quê? E nunca falte azeite. A igreja é noiva. Quantos conhecem aquela passagem de Mateus capítulo 25 que fala das 10 virgens? Irmãos, vamos fazer uma pergunta aqui. Como a gente percebe que a pessoa está cheia de óleo na cabeça? Fala para mim, irmão. Não precisa falar para mim, não. Só pensa. Como você ó, nunca falte o óleo. Ah, esse óleo é alegria. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. Então, o óleo da alegria. Então, a alegria é um sinal de que a pessoa... Mas que mais? Será que uma pessoa que perdoa está cheia de óleo ou não? É, irmão? Uma pessoa que perdoa o seu irmão? E a pessoa que murmura? Como é que está a reserva de óleo dele? Irmão? Não, você está falando... Irmão? Como é que está a vareta, Eduardo? E a pessoa que só fica falando mal? Olha, irmão, a gente poderia fazer uma lista aqui. Agora me fala para mim, uma pessoa que está cheia do óleo, como que é isso? Como que é essa coisa de, ó, em todo tempo seja alvo, nunca falte óleo. Que óleo é esse, irmão? Que óleo é esse? Que tipo de óleo que o Senhor está falando para não faltar na sua vida? Aí a gente pega aquela parábola das 10 virgens, você vai ver que algumas tinham azeite. Para mim era muito mais fácil falar lá para o irmão Marcelo, gasta este imã aí, vai lá no depato lá, compra lá uns 20 litros de azeite, e hoje é festa, dá 1 litro para cada um aí, ou meio litro. Era fácil, né, Eduardo? Não era fácil? Para mim era bem melhor do que pregar aqui. Não era mais fácil, Sayuri? Sayuri ia ficar até contente. O pastor falou comprar 10 mil, vou comprar animal. Vou comprar animal que eu quero todo irmão. Do jeito que ela é animada, irmão. A Sayuri é animada. Acho que ela já ia comprar um samã, né, Marcelo? Acho que ela ia comprar, falando, não quero que nenhum irmão fique sem azeite. Porque eu quero que todo mundo vá para o céu. Na hora que o noivo chegar aqui, está todo mundo cheio de azeite. Mas a Bíblia fala que a gente não pode prestar, né, irmão? Que as imprudentes ficaram lá. Pedindo, foi? Mas não pode fazer isso aí. Não dá para fazer isso aí. Na Bíblia fala que não dá para fazer, né? Então, como é esse azeite? Por que umas tinham mais, outras tinham de menos? Qual era o segredo?
de umas ter mais e outras ter menos. Como é que faz para a gente acumular azeite na nossa vida, irmãos? Como? Fala em todo tempo, sejam alvas as suas vestes, nunca falte o óleo, não falte o azeite. Você tem que estar com as vestes limpas. Deus é poderoso para te dar vestes limpas hoje, no abrir e fechar de olho assim, ó. Mas se faltar azeite, vai ser como as virgens imprudentes. Vai ser como aquelas que estão aguardando o noivo de qualquer jeito. Vai ser como aquelas pessoas que aceitam Jesus, mas não tem o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Aceitou como Salvador, mas Ele ainda não é Senhor da sua vida. E aí vive uma vida vazia, que não tem azeite, que não tem óleo sobre a sua cabeça. Mas hoje também Deus quer encher você, não só quer dar vestes limpas para você, Ele quer te encher você do azeite. E para você encher do azeite, você tem que buscar Ele. Você tem que consagrar sua vida a Ele. Você tem que clamar a Ele. E o azeite vai ser derramado sobre a sua vida. Porque as pessoas que acumulam azeite são aquelas que buscam intimidade com o Senhor, que buscam estar na presença de Deus. E aí o azeite começa a descer. Você já percebeu que quando você começa a orar, parece que começa a descer algo sobre a sua vida e você começa a encher de paz o seu coração? Sim ou não? Então como é que o crente enche de azeite? Já dei uma dica, irmão. Por exemplo. Se você pegou a dica, né? Então é orando. É clamando. É buscando ao Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como que a gente enche do Espírito Santo? Jesus falou para os seus discípulos, fica lá em Jerusalém, clamando, buscando, até que do alto você seja revestido de poder. Aí você se enche. Porque quando o crente está cheio, ele é animado. Você sabe por que ele é animado assim, Marcelo? É porque um dia ele foi cheio e não quis deixar de mais ser cheio. É verdade, não é? E aqueles que não desejam ficar vazio, né, Eduardo? Eles não se conformam com o mundo. Não se conformam com assim. Quando o tanque começa a ficar ali na reserva, o Espírito Santo começa a inquietar, falando, não está bem, está descendo muito. Eu preciso buscar mais. Eu preciso clamar mais. Eu preciso estar com o vaso cheio de azeite para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Quantos estão entendendo essa mensagem aqui? Como é que está o seu vaso hoje? Em todo tempo, eu creio que nós podemos orar aqui hoje. Deus vai te dar vestes. Porque quando a pessoa aceita Jesus, ela vem toda suja, não é? Ela aceita Jesus, Jesus já dá vestes limpas para ela. Agora eu estive meditando, esse óleo, que foi um mistério para mim, sabe? Aí o Senhor me jogou lá para as 10 virgens. E o que o Senhor quer é uma igreja com vestes limpas, e uma igreja cheia do óleo. E eu creio que o óleo já está descendo. Eu creio que o óleo já está descendo sobre a sua vida. Talvez você entrou aqui e falei, Senhor, com acusação, que nem o diabo acusando você, veste suja, veste suja, veste suja. Mas hoje está dizendo, esse é um tição que eu tirei do fogo, eu tirei ele. Eu paguei um preço por ele. Eu vou dar vestes novas para ele. Quantos querem aqui sair renovados para a glória do nome santo do Senhor?
Não é tempo de você olhar para trás. A perfeição do amor de Deus te alcançou hoje. Assim como alcançou o sacerdote Josué, ele está te alcançando hoje. Ele está dizendo para você: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e eu vos aliviarei. E você vai sair daqui renovado para a honra e glória do nome santo do Senhor. Meus irmãos, por que essa mensagem eu creio que Deus está colocando hoje? Porque eu creio que a vinda do Senhor está próxima. E se você tiver vazio do azeite, vai acontecer o mesmo que aconteceu com o povo lá de Israel. Murmurar, reclamar e olhar só para o gigante. E não vai alcançar a promessa. Deus levantou 12 espias. Todos tinham promessa ou não? Tinha ou não? Quantos se quentaram? Por que só 2 entrou? Por que só 2 entrou? Qual era o problema? Olharam mais para o gigante. Olharam mais para o problema. Ficaram murmurando. Ficaram reclamando. Agora quer ver um crente abençoado? Aquele que tem vestes limpas e é cheio do azeite de Deus. Você percebe o crente cheio do azeite quando ele glorifica a Deus, mesmo difíceis. Porque a virtude, meus irmãos, a verdadeira virtude, ela aparece não é na hora que está tudo bem. É na hora que a perseguição está acirrada. É na hora que as cadeias estão fechadas. Mas está lá Paulo e Silas, cheio do azeite, louvando a Deus. Agradecendo a Deus por tudo. E aí diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele são todas as coisas. E eu faço para a honra e glória do nome santo dele. Eu faço porque ele merece o meu melhor. Porque eu não quero estar como aqueles. Abra a sua Bíblia, meus irmãos. Lá em Lucas, capítulo de número 12, porque nós estamos próximos da vinda do Senhor. Lucas, deixa eu ver se é aqui. Que fala da parábola do servo vigilante. Versículo 37, fala assim: bem-aventurados aqueles os servos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira, e se achar bem-aventurados tais, quer dizer, isso nos mostra que pode haver momentos, às vezes tem quem está esperando na primeira, e às vezes passou da primeira, não foi, está na segunda. Mas tem muita gente que já começa a se desesperar porque já chegou na segunda. Mas pode chegar na terceira. Pode chegar na quarta vigília. Mas o importante é você perseverar. Seja paciente na hora da tribulação. Seja paciente na hora da luta. Porque muitos, por causa da impaciência, por não buscar mais o Senhor, estão aqui, no versículo 45. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda, e vier a começar a espancar os criados, a criada, e a comer, e a beber, e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Está vendo? Isso é sinal de quem tá cheio do óleo.
Irmão, quem começar a agir assim vai... Qual a condição dessa pessoa que está aqui? Cheio do óleo ou vazio do óleo? Como é que está o tanque dele? Mantã? Né? Tem crente que gosta. Vou chegar lá no posto de gasolina e falar, mantã. Quem dera, né, irmão? A gente tivesse essa mesma regra para as coisas de Deus, hein? Eu quero mantã. Eu quero óleo mantã. Você gostou, né, Marcelo? Fala assim, eu quero óleo mantã. Fala isso aí, Yuri. Quero óleo mantã. Eu quero estar cheio do óleo. Porque se eu tiver vazio, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Muita gente está assim, irmão, saindo da igreja fazendo isso aí. Está embriagando, está andando aí, porque já não tem mais prazer nas coisas de Deus. É verdade ou não é? Agora, quando você busca estar mantã, aí tudo que vem na sua mão, você faz. E a Bíblia fala, tudo que você fizer, prosperará. Prosperará. Uma coisa você tem que entender. Presta atenção, irmãos. A Bíblia fala, você conhece a árvore pelo fruto. Então nós buscar dar fruto digno de arrependimento. Amém, irmãos? Então começa primeiro pela gente. Eu estava vendo uma reportagem que falava assim, o Mike Tyson falou assim, eu tenho medo de mim mesmo. Por que ele tem medo dele mesmo? Porque ele sabe que dentro dele está a maldade. E lá em Eclesiastes fala que a maldade domina o coração do homem. Só que como ele não tem o conhecimento bíblico, para você vencer a maldade, você tem que estar mantando, irmão. Sim ou não? Fica na carne para você ver, irmão. Tanque vazio para você ver. Você entra na carne. Entra na carne. Mas quando você está cheio do Espírito Santo. Oh, meu irmão, é diferente. Ele entende que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele dá glória a Deus na hora da luta, dá glória a Deus na hora da prova. E ele se levanta como um atalaia do Senhor. É como Paulo, quando ele estava lá no meio do Euraquilão, ele não ficou acusando lá, vocês fizeram coisa errada, vocês deveriam ter me ouvido, mas só que vocês não ouviram, eu estou orando aqui por você. E o anjo do Senhor já me revelou que ninguém vai morrer. O barco vai cair, mas todos vão ser salvos. Porque Paulo era um homem de oração, de consagração, cheio do Espírito Santo. E havia salvação para a honra e glória do nome santo do Senhor. Amém, irmãos? Então, nessa noite, eu vou encerrar minha fala aqui. Repete comigo. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes. E nunca falte óleo sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. A igreja é a noiva. E a noiva tem que estar cheia do azeite. Azeite traz luz. A palavra de Deus traz luz. Azeite traz paz. Azeite traz alegria para a igreja. Azeite traz vida para a igreja. Azeite traz cura para a igreja. Azeite traz vitória para a sua vida, para a minha vida, para a vida do seu próximo. E eu creio que se verdadeiramente essa igreja quer estar com as suas vestes limpas e cheio do azeite, o Senhor vai fazer uma grande obra aqui nessa igreja. E você vai ser um canal de bênção.
Você vai ser um canal de bênção para essa igreja. E tudo que colocarem na sua mão, você vai fazer com alegria. E não somente você vai fazer com alegria, porque uma coisa eu tenho aprendido, sabe, Marcelo? Quanto mais nós formos fiéis a Deus e a sua palavra, e você seguir os conselhos da palavra de Deus, aquilo que está escrito no Salmo 1 vai acontecer na sua vida. Tudo que você fizer vai prosperar. Tudo que você fizer vai prosperar. O irmão está prosperando aqui, tem um mistério. Pode ver. Cada dia mais colocando a palavra do Senhor como prioridade na sua vida. Tudo que fizer vai prosperar. E as folhas não vão cair. E vocês vão ver a grande vitória para a sua vida. Eu quero convidar todos a se colocarem de pé.